Olá meninos, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos, entendendo como que viviam as sociedades Inca, Maia e Azteca aqui na América. Bora para a aula? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos, que são povos que habitavam o continente americano antes da chegada do colonizador europeu. E essa chegada ela tem como marco o ano de 1492, quando Cristóvão Colombo, financiado pelo Reino Espanhol, chega à América Central e a partir daí a notícia de que há novas terras a oeste, no Oceano Atlântico, e de que é um novo continente que era até então desconhecido para os europeus, africanos e asiáticos, ela corre o mundo. E quando esses colonizadores eles aportam nesse território, é notável que ele já era ocupado. Então você tem a presença de povos originários, que são os habitantes de fato que ocupam e a partir de então se desenvolvem na América e que também vão ser chamados de ameríndios, que são esses indígenas americanos. E na aula de hoje, a gente não vai estudar todos os povos que habitavam na América, mas nós vamos estudar 3 deles e que estão muito ligados às áreas ocupadas pela Espanha, O primeiro deles são os Incas, que habitavam uma região que nós chamamos de América Andina, porque ela está localizada numa área que percorre ali a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. E nós vamos estudar também outros 2 povos que habitam uma região que nós chamamos de Mesoamérica, que está na transição da América do Norte para a América Central, que no caso são os astecas e os maias. E nesse mapa ao lado, dá para a gente perceber um pouco a localização desses povos ao longo do continente. Então, nesse destaque em roxo é onde surge o Império Inca, que é um desses maiores impérios que nós vamos falar hoje, e ele depois vai se expandir por toda essa área destacada em amarelo na costa oeste do continente. Além disso, nós temos o Império Azteca, que é a área destacada em verde, e nós temos a civilização maia, com as suas cidades aí destacado em laranja. Começando nossos estudos, a gente vai falar sobre os maias, Os maias, eles surgem aproximadamente em 1800 a.C. e é uma civilização que ela tem uma duração muito grande, Perdura por aproximadamente 3.000 anos e embora ela decline a partir do ano de 900 por uma série de catástrofes naturais, de invasões de outros povos, ainda assim, a chegada do europeu você ainda encontra remanescentes dos maias. E essa civilização ela se localizou mais ou menos numa área que corresponde hoje a partes de 3 países, que é El Salvador, Guatemala e México, ali na América Central. Em termos políticos, gente, os maias eles não formaram um império unificado. Então não havia um rei, um imperador e que governava todo esse território. Eles se organizavam em cidades-estados, então as cidades eram independentes, tinham seus próprios governantes, e as aldeias que orbitavam em torno dessas cidades. Então, qual que era o fator de unidade entre os maias? Era terem características culturais em comum, como a língua e a religião, por exemplo. Nessa cidade-estado, então, cada uma delas tinha um rei próprio, e esse rei, ele governava auxiliado por uma junta, que no caso incluía os principais líderes, tanto civil quanto militar, e os sacerdotes da região. E as aldeias, o povo das aldeias, viviam nos arredores, dos centros urbanos, e a posição social dessa aldeia era medida, em relação à distância em que a casa da pessoa estava da praça central, que é o espaço de convivência essencial dessas cidades-estado. Aí na tela, ela aparece para vocês a pirâmide social da civilização maia. Então no topo nós temos os reis, e esses reis são diversos, porque são um rei para cada cidade-estado. Nós temos os sacerdotes, que são aqueles indivíduos que acumulam as funções religiosas. Nós temos quem é considerado nobre, que no caso, em geral,
ou tem parentesco com o rei, ou também possui terras. Tem os artesãos e os comerciantes, e por fim você tem aí na base da pirâmide os escravos e os agricultores. Em termos econômicos, os maias viviam, claro, a partir da agricultura, principalmente gêneros como milho, batata doce, pimenta, cacau, mandioca. Tinha um grande comércio, um fluxo comercial, principalmente com os povos olmecas, né, que viviam aí num determinado período de tempo, foram contemporâneos. E é interessante porque os maias, eles cultivavam em terras comunais, que são chamadas de milpas, né? E essas áreas, elas não tinham dono, então era de uso da comunidade daquela cidade-estado. E uma das características interessantes é que os maias, eles já tinham algumas técnicas agrícolas, como a rotação de culturas, né, que permitiam que essa terra tivesse uma grande durabilidade em termos de fertilidade, né? E além disso, eles praticavam queimadas de grandes áreas, né? Que é um dos problemas em relação ao meio ambiente a partir da prática agrícola dos maias. Agora, o que os mais se destacam quando a gente estuda são seus aspectos culturais, principalmente pelo grande desenvolvimento que essa civilização apresentava. Primeiro, ela tem uma infraestrutura urbana em que a gente tem ruínas dessa infraestrutura até hoje, né? E aí se destaca a construção dessas pirâmides escalonadas, como a que você vê aí na foto, além dos edifícios, né, construídos em plataformas de pedra e que, claro, né, além de terem uma grande duração, são construções, né, que requerem conhecimentos avançados em engenharia, em arquitetura, em cálculo e que mostram, né, a grandiosidade da civilização maia. Um desses exemplos é a cidade de Teotihuacan, que possui um complexo, gente, de mais de 600 pirâmides, tá? É uma das principais cidades da civilização maia e que mostra esse amplo desenvolvimento urbano desse povo. Aqui também, uma das coisas que é interessante notar é o conhecimento em relação a aspectos da astronomia. Então, esse é o observatório chamado El Caracol, na cidade de Chichén Itzá, e é considerado o primeiro observatório astronômico da América. Então, veja, os maias já tinham conhecimento, né, sobre movimento de translação, rotação, um calendário muito próximo do que nós conhecemos hoje, conhecimento dos astros e dos seus movimentos. Então, assim como em outros povos da antiguidade que a gente falou nas últimas aulas, os maias também tinham essa preocupação, inclusive há evidências, né, disso, como as ruínas desse observatório astronômico. Outra coisa importante é que os maias tinham um sistema de escrita e um sistema numérico, inclusive com o conhecimento do zero, que é algo que na Europa vai ser introduzido, né, gente, lá para a Idade Média, a partir do intercâmbio com os árabes, né? Então, os maias já tinham esse conhecimento e muito se especula de que parte de seu sistema de escrita, né, principalmente mas seu sistema numérico, é herdado dos povos olmecas, né? Que são povos que vivem ao mesmo tempo em regiões muito parecidas, né? Olmecas, toltecas, tá? Então, é uma das questões que destaca essa civilização, ao contrário de outros povos que viviam aqui no continente. Além disso, além do calendário, né, que eu comentei, bastante preciso, você também tinha um calendário religioso, em que havia 260 dias, inclusive ele está representado aí na imagem ao lado. E os maias, eles tinham uma relação com o tempo interessante, porque eles acreditavam numa recontagem cíclica do tempo da natureza, né? Inclusive, todos os seus rituais e cerimônias religiosas eram associados a esses ciclos terrestres, ciclos celestes, que eles observavam e registravam em calendários diversos. Então, é comum você ver registros de alguns calendários, né, que fogem a esse esquema que eu acabei de mostrar, justamente pensando esses ciclos,
né? Tanto da vida na Terra, ciclos agrícolas, ciclos em termos de estação, ciclos envolvendo o movimento dos astros. É algo que está muito conectado à noção de contagem do tempo dos maias e à própria percepção de mudança, né, em relação ao tempo. Além disso, os maias, em termos religiosos, gente, eles eram politeístas, portanto, eles acreditavam em diversas divindades, né, assim como quase todos os povos do mundo antigo. Inclusive, na tela vocês veem o exemplo de uma ilustrada, né, que é a deusa maia da fertilidade, gravidez e do parto. E aqui a religião, ela confere um aspecto muito importante na sociedade na medida em que, primeiro, ela justifica o poder, e aí o poder principalmente no caso dos reis e dos sacerdotes, né? E aí todas as questões sociais, as decisões de plantio, os sacrifícios humanos eram guiados pela religião. E a ideia, gente, de sacrifício humano, eu sei que ela causa, claro, muito estranhamento, considerando a nossa cultura, mas aqui ela é carregada de um sentido religioso, tanto dos maias, incas como astecas, e é uma prática comum em outros povos aqui na América, tá? Presente nas mais diversas formas de religiosidade. Aqui, gente, em termos ainda religiosos, né? Embora eu falei que existam os sacerdotes, você tem o Ahuacan, que é o considerado o supremo sacerdote, também chamado de Senhor da Serpente. E ele que era responsável por indicar outros religiosos, né, dizer como funcionavam as cerimônias, receber impostos, né, decidir sobre ações do governo. Então era um sujeito extremamente poderoso na forma de organização da sociedade maia, tá? E aí é importante reforçar a questão dos sacrifícios, gente, porque aqui ela é percebida como uma forma de renovar e estabelecer as relações com o mundo dos deuses, tá? É uma prática que choca muitos europeus quando eles aportam na América, né, e perceber a realização desses sacrifícios, mas ela é carregada aqui de um sentido religioso, né, considerando aí o porquê que eles faziam tais atos, certo? Outra coisa interessante é que a própria medicina dos maias também era perpassada pela questão religiosa. Então você tinha, né, um grande conhecimento de ervas, de chás, mas ao mesmo tempo você misturava esse conhecimento a partir dos elementos da natureza com as crenças religiosas, que é essa ideia de magia que está aí na tela. Então, é algo que é muito marcante na civilização maia, certo? Já sobre os astecas, né, que eu mostrei no mapa no começo da aula, eles surgem por volta do século XII, né, em tribos nômades, até se organizarem em um império. E é uma civilização que vai durar até 1521, quando vai ser totalmente dominada e destroçada pelos espanhóis, que é o mesmo caso aí dos incas também, né? Tem seu fim marcado pela presença do colonizador. E eles se localizavam numa região que corresponde aproximadamente a parte do território do México e da Guatemala. Em termos políticos, eles já se organizavam de uma forma um pouco diferente em relação aos maias. Primeiro, porque eles tinham um governo centralizado, que é o que nós chamamos de império teocrático. O que quer dizer isso? Esse termo já apareceu em aulas anteriores, né? É uma sociedade em que a autoridade, né, o governante dela, é considerada como um representante divino, seja de um deus ou dos deuses. Então, toda vez que você vê esse termo, império teocrático, é porque o seu governante é considerado uma representação divina. E claro, por ele ser considerado dessa forma, isso lhe confere muito mais poder, né? Porque como que você questiona alguém que representa literalmente o panteão de divindades naquela sociedade, né? Em termos de pirâmide social, né, de organização, ela tem então esse imperador no topo, único, né, para a sociedade asteca. Além disso, você tem uma aristocracia, que composta pelos sacerdotes, que são os religiosos, os guerreiros e funcionários públicos, e que em geral são donos de terras também, recebem tributos.
oferendas como sacerdotes, por exemplo. Você tem os comerciantes e os artesãos, os camponeses, que além de trabalhar na prática agrícola, também eram obrigados a trabalhar na construção de obras públicas, e por fim os escravos, que eram principalmente prisioneiros de guerra, né? Lembrando que toda vez que eu uso o termo império é porque há uma expansão territorial. Uma das coisas que é interessante na sociedade asteca é que essa divisão social ela era muito rígida, e uma das formas de se demonstrar isso eram através de suas roupas. Inclusive, haviam determinações de que tipo de roupa uma determinada classe social poderia ou não poderia, e isso causava severas punições para quem fugisse a essa regra, certo? E um outro aspecto importante de destacar é que esse trabalho coletivo, principalmente dos camponeses, né, que era uma forma de pagamento de impostos, é que possibilitava a construção das obras de irrigação, né? Então você tem grandes canais de irrigação, as barragens, os terraços, né, estradas, né, entre outros tipos de obras do Império Azteca. Na tela aí, gente, importante destacar que é Montezuma II, que é o último imperador azteca, né, por conta do processo de domínio espanhol, que põe fim a esse império. Além disso, gente, as cidades astecas, né, elas se organizam de uma maneira curiosa, porque cada cidade ela é composta de vários clãs. O que é um clã, né? É um grupo de pessoas que são unidas por terem um parentesco, uma linhagem, né, um ancestral em comum. Então você tinha vários clãs, né, que basicamente representam várias famílias, e cada clã tinha o seu templo religioso e a sua escola. Mas essa escola aí no sentido de formar bons súditos, né, bons cidadãos do Império Azteca, e os guerreiros, claro, né, que é uma função essencial conferida às escolas para os astecas. E esse clã era administrado pelo Calpulli, né, que é uma expressão que também servia para denominar o próprio clã. E, gente, esse Calpulli é que administrava todas as terras da região, né, da área onde esse clã vivia, e distribuíam lotes aos homens para ser cultivados quando eles casassem, tá? Então, essa própria divisão da terra ela ocorre em termos regionais a partir do domínio dessas famílias nas cidades astecas. E aqui uma outra coisa interessante é que nas cidades astecas, a praça, assim como para os maias, né, é o principal centro de vida da cidade. Então, nela, pelo menos a cada 4 dias, né, você tinha o mercado, não era todo dia. E, além disso, eram nessas praças que ocorriam os festivais, em geral, dedicados a homenagear as divindades ou realização de sacrifícios nessas praças. Aqui a gente tem as ruínas de Tenochtitlan, que é a antiga capital asteca. Você vê que em termos de construção arquitetônica são muito parecidos em relação aos maias, porque inclusive habitam uma região muito próxima. Então, a construção de pirâmides, plataformas escalonadas, essas ruínas elas existem, então é possível visitá-las hoje, certo? Em termos econômicos, você tem novamente a prática da agricultura, a partir dos itens que nós já havíamos comentado, né, como cacau, feijão, abóbora. E aqui eles têm um sistema de cultivo interessante, que inclusive favorece o melhor aproveitamento dessas terras, que nós chamamos de chinampas. Essas chinampas, como você vê na imagem, são uma espécie de jardins flutuantes, que eram construídos nos lugares mais rasos, né, dos lagos, e que permitia você se deslocar de barco, né, entre essas áreas aqui, né, que são esses canais aí de irrigação. Então, é uma técnica de construção, né, de cultivo, aliás, desculpa, em terras alagadas, muito específica desses povos, as chinampas, certo? E além disso, é claro, eles tinham a prática comercial e a moeda utilizada por eles era o cacau, certo? Em termos culturais, gente, o que nós podemos destacar dos astecas? Tem um calendário, também assim como os maias, né? 2 calendários, um para a vida do cotidiano, a vida civil, e um calendário religioso com a mesma contagem de tempo. Eles eram também politeístas,
a sua religiosidade extremamente ligados a elementos da natureza, inclusive com sacrifícios de animais e sacrifícios humanos, né? Eles falavam um idioma que fazia parte assim de um grande grupo de línguas indígenas, né? Que incluía inclusive tribos do Velho Oeste americano. E eles tinham um sistema de escrita pictográfica, tá? Então, figuras de serpentes, seres humanos, elementos da natureza. E esses pictógrafos ou pictogramas, em geral, representavam alguma ideia, né? Assim como nós estudamos em outros povos. Aqui nós temos 3 divindades astecas, inclusive essa terceira aqui, né? Que se relaciona ao uso de cacau, gosto por chocolate, inclusive é daqui que é a partir da bebida que se fazia em oferenda a esse deus que vem a ideia do chocolate como a gente conhece mais ou menos hoje. E por fim, gente, nós temos os Incas, né? Que habitavam aqui a América do Sul. Eles surgem aproximadamente no século XII também, e vai durar até mesmo o período, a partir do 1521, com o domínio dos colonizadores espanhóis. E eles vão estar localizados numa faixa de terra bem extensa, né? Na porção oeste da América, que compreende países como Colômbia, Bolívia, Chile, Peru. Lembrando que a sua origem é muito próxima ali onde a gente entende que é o Peru. Bom, em termos políticos, eles eram também um império teocrático, assim como os astecas, e tinham uma divisão muito bem delimitada. Na apostila de vocês, ela está mais dividida, mas aqui eu coloquei em 3 grandes grupos, né? Para além dos reis, né? Você tem os nobres, esses chefes militares, os sacerdotes e os juízes, que são pessoas que têm, em geral, acesso às terras, têm acesso a cargos privilegiados, né? Então, ele tem uma posição social que os dá uma montanha de privilégios. Você tem os funcionários públicos, comerciantes, artesãos. E, por fim, você tem os camponeses e os prisioneiros, que geralmente eram tratados como escravos, certo? Uma das coisas que é interessante dos Incas é o seu sistema de estradas, como você pode ver no mapa, essas linhas em vermelho, né? Então, esses sistemas ligavam o território de norte a sul, de leste a oeste, e ele havia postos de correio separados por quilômetros, que é algo muito semelhante que a gente viu nos persas, né, na Estrada Real do Império Aquemênida. Então, em cada posto, né, que havia nessa estrada, havia um mensageiro, e esses mensageiros iam de um posto a outro. E isso fazia com que as mensagens e as informações, elas chegassem muito mais rapidamente ao seu destino, né? Então, parando aí de ponto a ponto, e aí facilitava a comunicação do império, porque a faixa pode ser estreita, mas ela é bem longa, né? São milhares de quilômetros que a gente tem nesse território. Em termos econômicos, eles também praticam agricultura irrigada, principalmente cultivo de milho e batata. E aqui eles têm uma técnica agrícola muito interessante que nós chamamos de terraços agrícolas, porque eles estão em regiões montanhosas, né? Então o plantio é feito nesses locais. E eu vou mostrar uma foto daqui a pouco. Além disso, né, você tem a domesticação de animais como lhama, alpaca, vicunha. As 2 últimas até coloquei a imagem para vocês conhecerem. Além disso, a prática comercial aqui, ela existe, mas ela é baseada em trocas, então não há ideia de dinheiro. Então, todo o comércio é realizado através de escambo. E a terra, gente, ela era dividida, essas terras para plantio, elas eram divididas em 3 partes. A reservada para os sacerdotes, a da família imperial e a da comunidade, que era de onde a maioria das pessoas se alimentavam. E a riqueza, o que é interessante aqui, é porque, embora houvesse essa divisão, a riqueza ela não estava ligada necessariamente a ser dona dessa terra. Mas a riqueza estava ligada com a força desse trabalho comunitário e o quanto ele era capaz de produzir, principalmente em termos de alimento. Aqui tem uma imagem de um terraço agrícola, numa região que corresponde hoje ao Peru. E esses terraços agrícolas, aí se utilizavam de curvas de nível, né? E eram muito comuns por toda a extensão do Império Inca. É uma técnica de cultivo muito própria dessa civilização.
Em termos culturais, eles também eram politeístas, com uma religiosidade também ligada a elementos da natureza. Sua língua era o quechua, que era falado por todo o território, vários dialetos, é uma língua ainda utilizada no Peru hoje. E eles não desenvolveram um sistema de escrita, como por exemplo os maias fizeram. Mas eles criaram um sistema para números, né, para registros, bem complexo, que era distribuído na forma de nós, em cordas, que é o quipu, que está na imagem ao lado para vocês, né? E essas cores e a quantidade de nós, em geral, representavam informações ligadas à agricultura e à economia desse povo. E não é um sistema totalmente decifrado, então ainda há estudiosos que não compreenderam totalmente o que significam nós, a relação entre nós e cores completamente, certo? Aqui, uma das principais questões que nós destacamos da civilização Inca é uma das suas principais, né, achados arqueológicos, que é a cidade de Machu Picchu, conhecida como Cidade Perdida dos Incas. Ela está situada no topo de uma montanha, né? E os arqueólogos, né, embora os peruanos já soubessem da existência dela, os arqueólogos só conheceram e foram estudar a partir de 1911, né? E as ruínas, elas formam um grande complexo, né, de templos, casas, praças, palácios, e não se sabe muito ao certo qual que era o propósito dessa cidade no topo de uma montanha, né? Lembrando aí que, novamente, nós estamos falando de uma região perpassada pela Cordilheira dos Andes. E essa cidade, ela foi construída há pelo menos mais de 500 anos, né? E ela gera muita curiosidade sobre como ela foi levantada, porque eles não dominavam o sistema de escrita, eles não faziam uso do ferro, não faziam uso de aço, né, que é algo do século XX, não utilizaram rodas. Então, como que eles fizeram essas estruturas com essas pedras polidas, né, cortadas, e como que eles levantaram e encaixaram isso no topo de uma montanha? Então, esse é um dos mistérios que envolvem a cidade de Machu Picchu, que também é um lugar aberto à visitação hoje. Bom, pessoal, em termos de dicas, né, eu deixo para vocês aí um vídeo do canal Buenas Ideias, em que o Eduardo Bueno fala um pouco sobre o caminho do Peabiru, que é uma estrada que se pressupõe que exista aí, que ligue, né, o litoral oeste ao litoral leste, e que basicamente liga o Império Inca às terras brasileiras. Então, sem mais spoilers, é um vídeo bem interessante que fala desse caminho indígena construído antes da chegada dos povos europeus. Outro link da revista super interessante, falando um pouco sobre as divindades maias, para vocês conhecerem. Esse outro link é da revista Galileu, é um link recente, mostrando evidências que os incas já realizavam cirurgias cerebrais mais eficazes do que haviam, por exemplo, no século XIX, e que é um aspecto interessante para mostrar formas de conhecimento muito desenvolvidas aqui no nosso continente. Esse outro vídeo é do canal Nerdologia, que eu já indico muito para vocês, falando sobre os astecas e o México pré-hispânico, ou seja, né, antes da presença dos espanhóis, e que dá uma retomada em alguns aspectos que nós tratamos aqui hoje. E por fim, tem um QR Code da página 480 que te leva para uma visita virtual do Museu de Antropologia do México, falando um pouco, né, no seu acervo sobre a civilização maia, e que é bem interessante, recomendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem aqui as perguntas de vocês nos nossos comentários, curtam e compartilhem o vídeo do nosso canal. Um beijo para vocês e até a próxima aula!